Quando a gente pensa em produção de conteúdo para o empresário, eu acredito que a primeira lição que ele tem que ter é que é um bem necessário. Porque eu vejo tanto empresário preocupado com cada processo da estrutura, com o atendimento ao cliente, só que isso só sabe internamente. Ele não consegue externalizar isso porque ele não está mostrando sobre isso. E hoje, se uma pessoa vê o seu processo documentado, vê a produção de conteúdo daquele espaço, aí ela acha que a empresa é boa, por mais que a empresa seja. A empresa não ficou melhor porque começou a gravar, só começou a mostrar um pouco mais, né? Sejam muito bem-vindos a mais um Tupinicast, o podcast da Tupiniquim. Eu sou o Rodrigo, CEO da Tupiniquim. Tô aqui com o Wellington. E aí, galera, eu sou o Wellington, sou diretor de operações aqui da Tupiniquim. E vamos para mais um episódio aí. Estamos com um convidado especial aí, Rodrigo. Isso, ele fala isso para todo mundo. Todo mundo é especial, né? Veio até aqui para prestigiar o nosso conteúdo. Mas esse aqui é verdade mesmo, é especial. É o nosso querido Bruno. O Bruno Ganga, da Roy Expert. Se apresenta aí pra galera. É isso aí, meu nome é Bruno Ganga, sou da Roy Expert, uma consultoria de marketing e vendas. A gente faz produção de conteúdo, gestão de performance, de tráfego, a gente tem um estúdio de produção audiovisual que a gente faz fotos, locação desse espaço. A gente tem um contexto de holding, onde a gente tem os serviços que uma pessoa que precisa de marketing, um empresário que tem essa necessidade, ele consegue adquirir esses trabalhos com a gente, né? E claro, sobre produção de conteúdo é algo que a gente domina bastante, né? Então na minha equipe hoje, ela é bem inflada quando a gente fala de produção de conteúdo, porque antes mesmo de iniciar esse podcast, a gente estava falando, produção de conteúdo é uma pessoa para desenvolver uma estratégia, uma pessoa para fazer captação, uma pessoa para fazer edição e outra pessoa para fazer a programação do post. Então, são skills diferentes que um time tem que ter quando a gente fala de produção de conteúdo. Então, agradeço o convite aí, né? Espero que essa mensagem na qual a gente fala que produção de conteúdo é algo importante, chegue para você que é empresário. Maravilha. Boa. E você vê que ele fala de coisa que tá no momento agora, né? O melhor momento para produzir é agora, Rodrigo, porque tá tudo fácil de fazer, né? O celular tá na mão, você pode gravar de qualquer lugar, não precisa de um equipamento especial, né, ô Bruno? Como é que você vem vendo esse cenário de produção de conteúdo agora que propagou, né? A gente tem inteligência artificial, tem outras coisas aí que estão ajudando bastante. Exato. Já ouviu falar naquele ditado, aquele mal necessário? Então, eu falo que produção de conteúdo é um bem necessário, não é um mal necessário. Por que é um bem necessário? Porque é algo que tem acesso para você fazer. Então, a pessoa tem a perspectiva que é um mal necessário quando ela foge daquilo. É que nem tráfego, né? Vocês que são especialistas nisso. Tráfego é um bem necessário, não é um mal necessário, porque te coloca em uma posição, em um nível no qual a sua empresa merece. Acabei de vir de uma reunião onde eu estava com uma empresa incrível, uma empresa maravilhosa, e quando eu fui até lá, adivinha por onde eu conheci eles? Pelo Instagram. Eu não tinha perspectiva que a empresa era tudo aquilo na qual eu cheguei quando eu vi. E aí a primeira coisa que eu falei, vamos começar a produzir conteúdo aqui, né? Então assim, hoje, João Adib, Luiz Helena Trajano, o velho da Van, se os empresários que são bilionários estão produzindo conteúdo, imagina nós que somos meros mortais que faturamos centenas de milhões de reais porque a gente não produz, né? Então, hoje o CPF fortalece muito o CNPJ. Então, a partir do momento que o empresário entende que o CPF dele vai fortalecer o CNPJ quando ele se posiciona, credibilidade hoje é tudo, né? Ninguém quer fazer negócio com quem não conhece, não é mesmo? Então, produzir conteúdo, o fato de vocês estarem fazendo podcast aqui é um grande diferencial. Vocês estão falando da empresa de vocês, isso é um ponto muito forte, né? O Bruno trouxe aí a parte que agora tá todo mundo metendo a cara pra frente ali, mostrando, né? Quem que é aquela cara por trás da empresa? Quem que é a empresa, né? Quem que é a empresa? Humanizando a empresa por meio do sócio, do CEO, dos funcionários, né? E qual que é o diferencial de fazer isso, né? De eu, como empresário pequeno, poder mostrar minha cara. Legal essa galera aí mostrar a cara, porque eles são grandes, eles já conseguiram mostrar onde eles conseguiram chegar, né? Então é interessante eles colocar. Mas por que o pequeno empresário deveria colocar também? E às vezes, até complementando, o pequeno fica com medo, né? Porque ele fala, pô, o grande já tem uma estrutura, você olha lá, o primo rico fazendo conteúdo, né? Uma baita estrutura, gente pensando em roteiro, câmera boa, cenário bom e tal. O cara fala, pô, mas será que eu consigo, né, produzir um conteúdo que vai chamar a atenção? Exato. A vida do empreendedor, porque a diferença do empreendedor para o empresário é que o empreendedor, ele não tem uma equipe tão grande. O empresário, ele tem uma equipe mais vasta, né? Então, é isso que muda. Mas o empresário sempre é empreendedor. Então, eu sempre falo que o marketing é dividido em 3 fases.
A primeira fase é quando você não tem dinheiro para terceirizar uma operação. O que você faz? Você vai lá, você mesmo aprende e faz. Então, não só com marketing, eu acredito que com todos os processos. Eu até então não tinha uma assessoria jurídica. Hoje eu tenho capital para ter uma assessoria jurídica. Quando a gente não tem, a gente vai dar uma de advogado, né? Vai no Google lá e pesquisa. Quando você não tem dinheiro para contratar um contador, você vai lá e você mesmo faz essa contabilidade. Com marketing é a mesma coisa. Quando você está no momento de... Com contabilidade não dá. Você vai lá e faz suas contas, suas finanças, emite nota pela nota do 1 milhão, você mesmo faz. Hoje eu tenho uma contabilidade que faz tudo, mas no começo, quando a gente é um empreendedor menor, a gente mesmo corre atrás de fazer tudo. Quando você não tem uma pessoa para limpar o banheiro, você vai lá e limpa o seu banheiro. Tá tudo, faz parte da vida do empreendedor brasileiro, né? De qualquer lugar. Mas um determinado momento no qual você não tem um caixa para terceirizar uma equipe de produção, o que você tem que fazer? Você tem que começar a produzir, investir num celular, ter um celular legal, investir no microfone. Hoje tem várias soluções para você que é um empreendedor menor, começar a produzir seus próprios conteúdos. E aí você tem programa de mentoria para te auxiliar, você tem conteúdo grátis no YouTube para você aprender. Então a produção de conteúdo no primeiro nível, quando ele é empreendedor, é ele mesmo fazer. Quando ele parte para um outro nível, né, que se torna um nível de maior de faturamento, eu digo que acima de 30, 40 mil, já é um determinado momento de você terceirizar alguns braços de operação, principalmente nessa parte de produção de conteúdo. Você terceirizar alguém para gravar seus vídeos, para editar, não é você mais que está editando. Então você está no segundo momento de terceirizar alguns braços. E aí chega o terceiro e o momento que todo mundo sonha, que é internalizar. Então, o que é internalizar? Você tem um time interno de marketing, tem um social media interno, tem um design interno, então você já tem uma equipe toda de marketing. Então, por isso que eu sempre falo pro empreendedor, empresário, que é dividido em 3 momentos. Então, primeiro você mesmo aprende e faz, depois quando você tem caixa, você terceiriza, e depois quando você está no momento da empresa que vale a pena você internalizar, você internaliza. Então, eu acredito que nessa parte de produção de conteúdo, e até em outros braços também, né, vale a pena entender quando vale a pena terceirizar e quando vale a pena você mesmo fazer, ou você internalizar. Então, acho que essa é a cabeça que o empresário hoje fica pensando. O que eu faço? Porque é todo mundo falando, né, o que tem que fazer. Não, faz isso, faz aquilo. Mas acho que essa fórmula de entender o momento da empresa e saber o que você vai terceirizar, o que você vai internalizar, que eu acho que é interessante nessa parte de produção de conteúdo. É uma coisa de você falou de você assiste um negocinho aqui, você assiste um outro negocinho ali, quando você vê, tá misturando as coisas, você fala, nada deu certo aqui, né? Tô fazendo o que os especialistas estão falando e nada deu certo. Então o marketing não funciona para mim, né? Então provavelmente esses CEOs ali, eles começaram a fazer algum videozinho, esses empresários menores começaram a fazer algum vídeo e não tiveram resultado. Por que você acredita assim que eles podem não ter tido o resultado esperado com aquela produção de conteúdo inicial? Eu acredito que produção de conteúdo é tempo, né? Porque hoje a gente está acostumado cada vez mais com dopamina, cada vez mais a gente quer resultado em curto espaço de tempo, né? Seja quando você fala de tráfego, se a pessoa investe R$1.000, não tem resultado, meu Deus do céu, investi R$1.000 e não vendeu, né? Aí a mesma coisa, você grava 3, 4 vídeos, aí você fala, nossa, eu não estourei na internet, então assim, e a gente se baseia muito na régua dos outros, né? Então o negócio é a gente manter constância, porque produção de conteúdo, para você se posicionar, primeiro, você tem que ter um bom planejamento estratégico de que você vai usar por pelo menos uns 2 anos. Então, você determina uma linha na qual você vai se comunicar. Então, hoje, quando eu falo da gente medir, né, o nosso sucesso, o nosso momento com a régua dos outros, é que a gente esquece comparar os grandes, né? Que nem você falou, do Primo Rico, uma estrutura dessa. Cara, eles não começaram desse jeito. Até eu tava vendo a evolução do MrBeast. Sabe aquele cara lá que é o maior youtuber né? do mundo, né? E, cara, tem uns vídeos dele, ele postou agora recentemente no canal dele, não sei se vocês viram isso, um vídeo que ele fez em 2005, falando que ele ia postar esse vídeo em 2025. Então, o planejamento estratégico dele já estava pronto para 2025. Aí você vai se basear com a régua dele, com a produção que ele tem. O cara destrói Lamborghini, destrói, né? Você vê assim, cara... Chegou em outro nível. Já tá, mas assim, foi um planejamento de 20 anos. Quem é empresário sabe que coisa rápida geralmente não tem muito fundamento, muita base. Então, a constância de produção de conteúdo, né? Acho que é pensar muito na constância. Acho que o skin the game aí, o entender que aquilo dá resultado ou que não deu, é perguntar, por quanto tempo você fez e como você fez, né? E até vincular. Acho que hoje produzir um conteúdo e só postar é falho. Tem que ter uma parte de tráfego envolvida. Hoje tá muita gente produzindo conteúdo, né? Já teve aquele boom, né, das redes sociais gratuitas. Do orgânico, né? Que você postava no Facebook ou no Instagram, o negócio... Hoje, qual que é a vida útil? Assim, eu postei um vídeo agora no Instagram, não é o Story lá, o Reel. Qual que é a vida útil daquele... Não tem um determinado tempo de vida útil, né? É sobre a retenção. E aí, o que acontece quando a gente fala de retenção, né? De vídeo e a continuidade da entrega daquele vídeo é o quê?
Você posta um vídeo, certo? Aí aquele vídeo aparece só pra sua audiência, inicialmente, certo? Então aparece pra sua audiência. Aí vamos supor que aparece pra mãe, pra tio, pra conhecidos, o pessoal da empresa. Aí o pessoal que já te vê toda hora não vai assistir seu vídeo, certo? Aí a pessoa simplesmente sai do vídeo. O que o algoritmo entende? Que aquele conteúdo é ruim. Ou seja, por mais que o conteúdo era bom, só que a primeira exibição dos vídeos para aquelas pessoas não foi interessante porque elas já estão acostumadas a te ver. Então aquele negócio de, assiste meu vídeo lá, pedir para a própria família curtir, cara, isso é a maior estratégia falha. Por quê? Porque vai perder a retenção. Tá e o algoritmo ativo errado, é errado. O ativo maior importante hoje é a atenção. Então por isso que quando a gente fala de produzir um conteúdo e investir uma parte da verba para impulsionar esse conteúdo, para ter mais visualização, mais alcance para as pessoas certas, às vezes, tipo, você impulsionar 15, 20, 30 reais naquele vídeo para as pessoas certas, vai dar o resultado. Então, todo cliente nosso, a gente tem uma verba para distribuição de conteúdo, como se fosse algo obrigatório, porque a gente entende que se meu time gravar o melhor vídeo, cara, tiver o melhor planejamento e só postar lá, vai integrar tudo... pra família não vai funcionar. Vai flodar tudo, vai, tipo, tudo perder aquele alcance, né? Porque ninguém da família quer te ver, a Manda pessoa te vê toda hora. mãe, pra tia e pra avó, aí só vai ter veinha assistindo o seu vídeo. Pois é, e aí não dá retenção. Aí a pessoa sai do vídeo, perde retenção, e você... Aí começa... Ganhou 20 seguidores e a pessoa fica com mais raiva certo. ainda quando ninguém curte meu vídeo, né, e tal. Então, é por isso que eu acho que é interessante hoje... quando o Wellington falou dessa parte do que faz de fato dar resultado, né? É entender que quando você está produzindo um material, então você tem 2 jogos que você pode jogar. Ou o jogo do volume, que é o mais difícil, que é produzir bastante conteúdo mesmo, é o jogo do volume. Ou você tem o jogo estratégico, que é você pegar e anunciar aquele material com um ar estratégico. Então eu vou pegar e vou fazer 2 posts por semana, mas eu vou pegar e vou investir 50 reais em cada vídeo para o público certo. É bem melhor do que postar todo dia, se você não tem esse tempo de postar vários vídeos. Então, assim, linha editorial não tem essa fórmula mágica. É certo postar. E tem várias pessoas na internet que falam, posta 10 vídeos por dia. De bolo, Quem né? tem esse tempo? Vocês têm tempo de gravar 10 vídeos por dia? Não. Deus me livre. Não, Né? só de pensar no roteiro, né? O Bruno que faz roteiros ali pra gravar o vídeo, já vai um tempão, né? Se você grava. Exato. É diferente da Virgínia. Pega aqui e começa a contar a vida. É outra coisa, não é Sim. isso que a gente E outro, quer. o trabalho deles é isso. O empresário também não pode se comparar a um influencer. Isso. Né? O empresário tem que ser influencer, mas ele não pode se comparar à vida de um influencer. É diferente. Então, quando a gente fala de ser influencer, é mostrar a rotina da empresa, é mostrar algumas coisas que vão fazer sentido estrategicamente pro seu negócio. Mas hoje é imprescindível quando você pensa conteúdo para uma empresa, né? Partindo do princípio que o pessoal que está assistindo a gente aqui é empresário, ele entender até essa virada de chave. Pô, realmente, então eu tenho que gravar um vídeo e eu tenho que alocar uma verba nesse vídeo para que ele alcance as pessoas certas, para esse alcance ser direcionado. O trabalho porque senão foi feito à toa, né? Porque senão não vale a pena. Tanto que eu até falo, quando a gente fecha um contrato, por exemplo, só de conteúdo, a gente pede uma verba de tráfego para engajamento e envolvimento desse vídeo. Nem que o cara não vai fazer patrocinado, mas se tem os dois, é direcionado separado, porque senão aquilo acaba não atingindo o objetivo. Qual que é o objetivo de um vídeo? Criação de audiência. Criação de público, né? Então, por isso que a gente entende que isso é positivo quando a gente faz um trabalho de tráfego para envolvimento, engajamento, que não são campanhas comerciais, e você paga muito mais barato, né? Se paga muito mais barato uma campanha focada em engajamento do que venda pro WhatsApp, né? Então, as métricas são melhores, porque o Instagram, o Facebook, eles querem que a pessoa fique. E até TikTok, né? O que vocês acham do TikTok? O pessoal tá gostando bastante? Tá perguntando bastante pra vocês também? TikTok, todo mundo Ainda que vem... é incógnita, né? TikTok, todo mundo que vem aqui, eles perguntam se tá funcionando, né? Se vale a pena. Se vale a pena. Ninguém ainda tá... Um cliente nosso deu resultado, os outros não deu muito bom, não. Um cliente nosso deu bom. Ninguém produz para o TikTok, mas acaba aproveitando conteúdo de outras redes para o TikTok também, porque já tá lá feito, né? Então, às vezes, vale a pena também. O TikTok é muito volume, né? Então, ainda o tráfego E o pago... público é diferente. O público é diferente, ainda tá ajustando muito. Tanto que a gente não vê alguém que deu muito certo só fazendo tráfego pago, a não ser de impulsionamento, né? Uhum. Empresa mesmo. É que o cenário ideal, existe o cenário ideal e existe o que dá pra fazer. Então, assim, quando a gente pensa em produzir conteúdo pro TikTok, aí você pensa em produzir conteúdo pro Instagram, aí você pensa em produzir conteúdo pro LinkedIn, aí você pensa em produzir conteúdo pro YouTube. Aí já era. O certo são linhas editoriais para cada um. Então, assim, a maneira que você produz o conteúdo pro Instagram não tem que ser a mesma maneira que você vai produzir pro TikTok. E não tem que ser a mesma maneira que você vai produzir pro YouTube. Mas aí o empresário fica nessa bagunça. Então, ferrou, né? O que eu faço a partir de agora? Para todos, eu não tenho tempo. Vai mais de 10
vídeos por dia. Exato. O que eu faço agora? Não tem como produzir conteúdo. Então, o que a gente recomenda é que entenda quais são os canais maiores de aquisição. Então, por exemplo, empresa B2B foca em produção de conteúdo para o LinkedIn e para o Instagram. Entende? Então, se você vende para o cliente final, dá para pensar em pincelar um pouco sobre conteúdo, uma linha editorial para o TikTok e uma linha editorial para o Instagram. Então, dá para brincar com isso de uma maneira onde vai fazer sentido para a realidade da empresa. Então, vale a pena produzir conteúdo para o TikTok? Vale. Vale a pena produzir conteúdo para o YouTube? Vale. Dá pra produzir conteúdo pra tudo? Não, né? A não ser que você já esteja naquele terceiro nível, né? Que tem uma equipe interna, que aí você pode ter, inclusive, pessoas dedicadas para linhas editoriais. Então, uma pessoa cria para isso. Esse é o cenário, né? O sonho dos sonhos, né? Mas a realidade é entender qual canal dá mais conversão e, com base nisso, você produz conteúdo estratégico. E aquela lenda que o pessoal fala, né? Que você comentou de impulsionar o vídeo assim que coloca no ar, né? E tudo mais, para criar Aquele audiência. botãozinho gostoso, aquele botãozinho que tem ali, ó, impulsione. Que aí é a mesma coisa, não é? A gente sabe que não é, mas... Você tem uma outra segmentação muito melhor quando você faz pelo gerenciador, né? Mas, em último caso, vale a pena. A não ser que você não tenha tupiniquim para fazer o seu tráfego, entende? Né? Então, assim, se você não tem uma empresa que faz o tráfego para você, você tá no momento que você não terceirizou ainda, é melhor você entender que você vai alocar uma parte de uma verba, sei lá, você parar R$200 por mês, eu vou postar 4 vídeos. Tá ótimo, coloca 50 em cada e você tem um planejamento já legal para aquele conteúdo chegar nas pessoas certas. É melhor do que o cara postar vídeo todo dia e ninguém tem nenhuma visualização, entendeu? É entender que o Instagram tá ali pra ganhar dinheiro, né? A gente acha que a gente é mais esperto que o Instagram, né? Mas não é não. O Instagram no é muito final, mais... a casa sempre ganha. É muito... né? É tipo você jogar poker em Las Vegas, né? Quem tá ganhando mais dinheiro é o dono do cassino, né? É a mesma coisa. É isso aí, né? E essa questão do alcance, né? Orgânico. Eu impulsionei lá R$15... Eu vou perder alcance orgânico, uma coisa não influencia na outra. Tá tendo um mito, não sei se você acompanhou. A lenda. Tá tendo um mito aí de... Coloquei dinheiro uma vez no Instagram, já liguei uma chavinha no Instagram que nunca mais meu conteúdo orgânico vai funcionar sem dinheiro. Ou é a cabeça da pessoa que ficou com aquela sensação de peguei 10 mil views... com esse impulsionamento. Foi aquele vídeo, né, que pegou 10 mil e nunca mais você fez um vídeo bom igual. Né? A pergunta é se isso é verdade, né? Eu acredito que a gente tem que falar da nossa experiência. Porque tem coisa que só quem sabe mesmo é o Tchuzuki. Né? Se quiser, eu ligo pra ele aqui agora, né? Eu bato um rádio aqui eu falo... Tá em reunião. Tá em reunião. Ele falou pra mim que não ia conseguir agora, né? Então, assim, eu acho que esse é um erro também. Muitas pessoas na internet falam o que elas acham. E aí, na minha perspectiva, você tem que falar daquilo que você tem certeza. Então, essas perguntas diretas... será que isso realmente cai ao alcance? Então, eu vou falar de experiência que eu já tive. Quando você muda um Instagram de perfil pessoal pra profissional... O que o Instagram entende? Opa, esse cara é uma empresa, ele está predisposto a me dar dinheiro, porque o Instagram tá ali para ganhar dinheiro, ele não tá ali para deixar você feliz, né? Ele ganha dinheiro com a sua felicidade. Então, a partir do momento que você se torna um perfil profissional, o alcance já cai. Isso não é uma coisa que eu acho, é uma coisa de quando a gente pega uma conta que é pessoal e você transforma ela em ou produção de conteúdo, ou produtor de conteúdo, ou painel profissional de empresas, o alcance vai cair, é um fato, isso é um fato, porque você acabou de mostrar para o Meta... Você pode pagar. Que você é um negócio, entende? Você não é um usuário, então a perspectiva muda. Agora, essa relação, se depois que você começa a impulsionar ou não, isso aí, se você fizer um impulsionamento para a pessoa certa e para a audiência certa, não tem motivo lógico de você perder alcance, se aqueles conteúdos estão sendo impulsionados para o seu público. O que eu acredito que acontece de errado, e eu já vi acontecer de errado, é quando você pega conteúdos e você anuncia errado e aí traz uma audiência errada. E naturalmente cai o seu alcance, cai o seu algoritmo, fica ruim e tudo mais. Mas não foi o alcance que é ruim, foi a estratégia que foi mal desenhada, entendeu? Acho que a minha realidade é essa, né? Eu não sei qual que é a fórmula de bolo mesmo, eu sei do que acontece na minha empresa e comigo, né? Então acho que é muito sobre a verdade que a gente vive, né? A minha verdade é essa. Eu não sei a do fulano, beltrano, cicrano, né? A minha é essa. E provavelmente você está trazendo a sua verdade porque você se baseia em dados da sua empresa, né? Você não trabalha com um achismo do que você viu no videozinho da internet lá, né? Então... mão na massa. Mão na massa, né? Então, o que deu certo aqui, ó? O que está acontecendo com essa empresa assim que a gente transformou ela em empresarial? Foi isso aí que você viu que uma coisa acabou... Uma, duas, três vezes seguidas, você falou, então isso aqui acontece com certeza. Então, quando a pessoa falar, eu quero transformar, olha, você vai ter esse resultado aqui, ó.
vai cair o seu resultado orgânico aqui porque você virou uma empresa. Então, provavelmente, você já traz esse conselho ali para os empresários. Né? Eu falo que marketing é igual nutrição. Todo mundo sabe perder peso, mas tá todo mundo gordinho tomando Monjaro, né? Não é isso? É que todo mundo entende de marketing. É todo mundo especialista em marketing. Aí o cara vai no podcast, fala de marketing. O cara é especialista, mas na verdade tá tomando Monjaro e tá gordinho, não é isso? Então hoje, né, assim, eu acho que o empresário tem que tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que ele vem consumindo para saber, será que aquelas pessoas têm vivência na prática daquilo? Tem macetes. Posso falar um macete que foi uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, foi fuçando no Instagram que eu aprendi. É um macete que a gente faz com os nossos clientes. Pela primeira vez que ele vai mandar esse daí? Não, esse aqui é... Já contou para mais alguém? Não, então, esse aqui é legal. Exclusivo! A fórmula para você... Vamos lá. A fórmula, por exemplo, porque hoje, todo mundo quer ter o perfil verificado, né, no Instagram. E hoje tem o aceite pagar lá e tal. Antes era muito mais difícil. Agora se tornou mais fácil. Mas muitas empresas não conseguem o selo do verificado. Fica lá em análise e tudo mais. Eu consegui verificar todo o Instagram dos nossos clientes com um macete aqui, que eu vou falar agora. Posso falar? Vai lá. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Para você deixar o seu perfil no Instagram verificado, você vai... Para. Não, brincadeira. Depois dos comerciais. Depois dos comerciais, para você consumir esse conteúdo, apenas R$ 69,90, né? Então, assim, para você deixar o perfil do Instagram da empresa verificado, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade, basta você mudar a sua empresa para produção de conteúdo, muda lá na opção nas configurações, ferramentas, configurações, muda de perfil profissional de empresa, coloca como produtor de conteúdo, coloca uma foto sua na capa, às vezes precisa, às vezes não. Tira o logotipo e coloca uma foto sua, pede o selo de verificado, depois você vai lá e troca. Então assim a gente conseguiu verificar o Instagram de todas as empresas, porque mesmo com o nome da empresa ali. Mesmo com o nome da empresa. Você mantém o mesmo usuário e aí você manda, porque é na hora análise. Você manda tal, depois você pode fazer a alteração dessa foto, entendeu? Alguns nem pediram para fazer a foto. Então tinha vários clientes nossos querendo que o verificado, mesmo sendo empresa e podendo pagar, né, que você paga R$ 55,90 para ter o verificado. Mas dessa maneira, muitas empresas não conseguiam essa autorização, né? E aí quando você consegue fazer isso, você consegue também fazer o verificado WhatsApp, consequentemente. Então você verifica o WhatsApp com uma conta comercial, o Instagram e a página do Facebook. Então você consegue verificar os 3 canais, se tornando um produtor de conteúdo. Depois tiver os 3 vinculados ali, né? Sem querer, eu descobri isso sem querer, tentando. Fuçando mesmo, eu não vi vídeo, não vi ninguém falando disso na internet ainda. Como verificar. Provavelmente o programador esqueceu de colocar alguma coisa ali. O Meta avaliando esse vídeo aqui. Calma aí. Vai estar no YouTube, então ele não vai arrumar. Não, é sério, troca o perfil, coloca como produção de conteúdo e você consegue depois verificar o Instagram. Lógico, tem que pagar R$ 55,90 por mês. Mas, por exemplo, para campanha de tráfego, dá mais credibilidade quando você vê uma empresa anunciando um logo de verificado do que quando você só vê a empresa, entendeu? Então, esse foi uma maneira que, sem querer querendo, eu descobri como fazia isso. Porque os clientes, Bruno, saiu verificado agora. Como segue verificado, você cuida do nosso Instagram. Aí passei, nada que uma noite mal dormida não resolva alguns problemas, né? Xingando todo mundo do Facebook. Tentando, mexendo lá, e aí eu consegui fazer essa verificação. Às vezes nem precisa trocar a foto, nem nada. Só de você trocar, espera uma semana e já consegue verificar. Essa dica aí é muito legal, porque eu não vi ninguém falando isso. E dá muito certo, entendeu? Todos os nossos clientes, a gente conseguiu verificar desse jeito o Instagram. Isso aumenta a credibilidade quando você vai produzir conteúdo, né? Até na hora do cara consumir o seu anúncio e falar, eu posso fechar com essa empresa aqui que... é ela mesmo, né? Porque ela é mesmo, porque não sei se tem você muita fraude, né? Sim, eu fui comprar um produto da Growth aqui. Eu comprei lá no site da Growth certinho. No que eu terminei de fazer a compra, eu entrei no Instagram, mas você viu um monte de fake da Growth fazendo patrocinado. Então você imagina, se da Growth não tiver o selo de verificado ali do lado, tanto de outras empresas escrito GT Growth, um monte de nomes assim, muito parecido assim, que passa batido. Então eles devem ficar derrubando um monte de contas fakes o tempo todo. Isso para várias áreas deve acontecer. É lógico que quem tem um e-commerce ali está mais suscetível a ter esse tipo de ocasião, né? Sim. E ele já coloca o malware no site da pessoa ali, já influenciando, né, a conversão, né? O remarketing ali para eles puxarem. Então a Growth nem sabe, mas já tem ali uma conversão. Eu mandei uma mensagem para eles falando, olha,
tô recebendo anúncio assim que eu fiz a compra. Mas eles provavelmente, quem tá lá recebendo Tem o que fazer. não faz nem ideia do que aconteceu, né? Ah, não, deve ter sido só uma coincidência. Não, o cara colocou um codiguinho lá no seu site, todo mundo que converte, ele já manda um código aqui, ó, cupom da Growth aqui, ó, venha pegar, você acabou de fazer uma compra, vem aqui que a gente tem mais um desconto aqui, ó, compre o Whey por R$10, é tipo isso. Muito mais barato, assim. É que quando a gente pensa em produção de conteúdo, os empresários às vezes pensam só em Instagram, YouTube ou Facebook. E, na verdade, o WhatsApp também é produção de conteúdo. Por exemplo, o catálogo. Então, eu desafio você, empresário, agora, abrir o seu WhatsApp e ver se o seu catálogo está bem atualizado. O conteúdo que se mostra no WhatsApp é conteúdo aquilo. E aquilo não tem ninguém cuidando, geralmente. Então, quando você pensa no selo de verificado da conta da empresa comercial, isso tem ligação com a produção de conteúdo, porque você está certificando que a sua apresentação ela é profissional, tem um logo de verificado dentro do WhatsApp, tá? É dentro do WhatsApp mesmo. E o catálogo tá bem alinhado, a descrição tá bem alinhada, a conta vinculada do Instagram tá bem alinhada. Então, quando você tem todos esses dados cruzados, você deixa o usuário muito mais confiante sobre adquirir o seu produto ou serviço, né? Então, as pessoas deixam de comprar por medo de tomar golpe. Então, quando você certifica todos os canais na qual a sua produção de conteúdo vão estar muito bem alimentados, você acaba deixando de não perder aquela venda que o cara ia comprar com você porque ele ficou meio desconfiado, entendeu? Então, produção de conteúdo também é Google Meu Negócio. Os nossos clientes, a gente cuida do Google Meu Negócio do cara. Como fazendo isso? Alimentando foto semanal para melhorar ranqueamento, respondendo comentário. Isso também é produção de conteúdo. É que as pessoas acham que produção de conteúdo é gravar vídeo pro Instagram. E, na verdade, é uma parte importante, mas tem outras que influenciam na decisão final de compra do cliente, né? Acho que isso é um ponto importante também quando a gente fala em produção de conteúdo, né? Que não é só vídeo no Instagram, né? Tudo vai aumentando a conversão porque você vai dar credibilidade, né, para o cliente. No final do dia é credibilidade. Então, o conteúdo bem feito, profissional, o hacker, o cara que tá amador, ele não vai perder tempo vendo conteúdo, corrigindo o catálogo do WhatsApp e tudo mais, né? E indo para um assunto também que a nossa audiência gosta, eu estava vendo um gráfico que nesse mês o número de conteúdo produzido por IA ultrapassou o número de conteúdos produzidos por humanos, né? Pela primeira vez aí nas redes sociais. O que você pensa sobre conteúdo feito por IA? Já usa alguma coisinha ali de IA para ajudar na produção de conteúdo? Conta pra gente o que você tá vendo desse mercado. A gente até chegou a ter um papo aí sobre isso, né? O que tá tendo? Você tá tendo resultado com o IA? Inclusive, essa semana a gente conseguiu resolver um baita de um problema de um conteúdo por causa de IA. Faltou um trecho de uma fala de um vídeo que era super importante, essa fala desse vídeo, e a gente conseguiu replicar a voz do nosso cliente e ajustar o roteiro do conteúdo com o insert feito por IA e a narração da fala dele feita por IA. Então, assim, tem gente até tá com medo, né? Será que a IA vai substituir nosso trabalho? Cara, a IA vai me permitir atender duas vezes o que eu posso atender de cliente com a mesma equipe hoje, né? Então, hoje, para fazer um ensaio fotográfico, você precisa tirar 4, 5 fotos, né? E depois você já consegue replicar várias fotos e usar aquilo de capa e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que a IA, ela tá muito a favor de todo mundo. A gente usa bastante ChatGPT Pro. Aqui, não sei se pode fazer jabá, mas tem um treinamento aí da Adapta que eu comprei. É muito bom, os caras eles divulgam bastante e tudo mais, e vale super a pena, e eu comprei para toda uma equipe. Então acho que todo empresário que tem a perspectiva de investir na sua operação, tem que comprar sim curso de inteligência artificial e usar o marketing para produzir, até para ter uma comunicação com a empresa que está te atendendo do marketing. Ele pode falar, olha, eu sou cliente de uma empresa chamada Tupiniquim, eles fazem meu tráfego, eu quero dar um direcionamento melhor estratégico da minha empresa para eles, minha empresa faz isso e isso. A IA vai te ajudar a dar uma orientação melhor, porque a gente que é do marketing, né, o cara quando contrata uma empresa de marketing, ele acha que ele não tem que pensar mais no marketing, mas na verdade não. Quando você contrata uma empresa de marketing, você está contratando um parceiro que vai entender não mais que você sobre o seu negócio, e ele vai entender mais sobre marketing. Então, a clareza que se tem da comunicação entre contratante e contratado,
quando fala de marketing, é muito importante. E o empresário não tem que ser um especialista em marketing, mas a IA pode ajudar ele de como orientar ele bem, né? Então eu até recomendo. A gente usa internamente ChatGPT, Gama App para apresentação interna. Toda sexta-feira o nosso time faz treinamento interno entre a gente, né? Então, não sei se o Wellington já viu, a gente faz lá e tal. Então, toda sexta-feira a gente faz um tema que uma pessoa tem uma palestra de 40 minutos falando sobre aquele tema. O pessoal usa a IA, o Gama App para fazer uma apresentação. Então, assim, e a gente sabe disso, e só que essa apresentação é revisada, né? Então, acho que a IA para usar conteúdo é fundamental e ajuda a gente em diversos pontos, né? A gente tinha feito algo parecido que foi o Minuto IA, né? A gente também, as equipes também tinham os seus momentos ali de fazer apresentações internas. Tem o workshop também, que cada um traz um tema específico. Isso ajuda toda a equipe também a estar mais por dentro das outras áreas. Da gente tem tanta IA surgindo que a gente não consegue acompanhar todas, né? Então, tem um time lá de 20 pessoas e cada um tá olhando, viu uma IA diferente, ela testa aquela IA e traz para o time em determinado momento ali, 15 minutinhos, mostra ali como é que funciona a IA e a gente vê se é útil, se a gente pode contratar ou não. Então, é coisa interessante. Então, isso que você faz ali da equipe, fazer 40 minutos, montar uma apresentação que seja interessante, né? Que seja, que pode contribuir com as outras áreas, é muito bom, né? Inclusive, os temas que eu levei para o meu time fazer, eu pedi para a IA me ajudar. Contei as necessidades de cada um. É que assim, ó, o fato de a gente ter uma inteligência artificial, um ChatGPT, deixa a gente preguiçoso a nível da gente explicar para ele o que a gente precisa para que ele dê uma resposta. Então, quando a gente fala de marketing e inteligência artificial, se você tiver a paciência mínima, né, de você conversar com a ferramenta para ela te auxiliar no quesito marketing, ela é formidável. Mas o problema é que as pessoas têm essa dificuldade. Pô, é algo fácil para mim, então eu não quero fazer nada. Eu não quero nem falar sobre o que eu preciso, né? Então, basicamente, você tem que aprender a mexer com a IA para ela te ajudar, né? Não só querer que ela faça tudo, né? Ela é um facilitador, só que tem que saber os meios certos, né? Então, a parte a gente pega uma foto hoje, por exemplo, a gente tem pizzaria de cliente. A gente pega a foto da pizza e com uma foto a gente consegue fazer várias ambientações naquela foto. Então, é bem legal fazer isso, pensar que a IA vai potencializar o trabalho. Então, para fazer uma ambientação de uma foto, antes da IA, a gente tinha que fazer a ambientação real. Tipo, comprar um vinho, cenário, colocar, montar, fazer a ambientação mesmo. Ambientação é você fazer um cenário. Hoje você consegue pegar a foto da pizza e colocar para a IA fazer essa ambientação dessa foto. Então, isso é muito legal, usando a IA a nosso favor e facilitando para o cliente, né? Porque imagina, o cliente ter que, cada pizza que ele fosse tirar foto, são mais de 60 sabores, fazer uma ambientação inteira. Então, hoje com a IA a gente coloca. Então, a gente pediu, tiramos a foto da pizza e como era uma pizza... por exemplo, de camarão, a gente pediu uma ambientação mais ligada a frutos do mar, a um lugar, trouxe uma ambientação legal, de um cenário de praia, um negócio assim, então tem sinergia com aquilo, entendeu? Então, imagina você levar a pizza lá pro litoral pra fazer uma foto. Você tá falando de um tipo de produção, né? Então, o que a pessoa poderia aproveitar isso aí? E-commerce. Tem uma roupa, não tenho tempo para poder tirar foto com aquela roupa, mas eu tenho a foto dela certinho ali, fora do manequim, faz ela passar por um manequim humano, virtual. Com a IA dá para fazer esse processo aí da mesma forma. Vídeo. Então tem um e-commerce que ficou famoso lá fora, que ele pegou todas as fotos da roupa, mandou pro View3, e aí, faz essa roupa numa mulher andando na cidade. Aí a pessoa passa o mouse na roupa, aí muda para um videozinho da pessoa utilizando a roupa e tudo mais. Porque a pessoa quer se ver ali, né? Como que seria eu usando essa roupa? E provavelmente, em breve, as IAs vão melhorar ainda mais essa parte do e-commerce, né? De se colocar, como é que essa roupa será que serve de imagem também, né? De imagem e tudo mais. Então, provavelmente, vamos ter essa tendência de mudança, né? Então, Sim. Só de você trazer essa ideia de uma pizzaria, né? Como é que é a construção de uma ambientação de produção de foto ou de vídeo, que antigamente daria um bom trabalho ou teria um custo muito alto, né? Só grandes empresas que fariam isso daí. Você fala, não tenho dinheiro, né? Então facilitou muito, né, essa questão da IA, trazer isso aí pro comerciante ali de bairro mesmo, né? Que tem um e-commercezinho, ele já consegue fazer uma pizzaria pequena, consegue fazer uma produção grande agora, né? E o que eu costumo falar é que a IA, ela não vai resolver todos os seus problemas, né? Porque eu até brinco que a IA dá superpoderes para você, né?
Então, se você vai fazer uma merda, você vai fazer uma super merda. Mas se você tiver um Exato. negócio legal, você vai fazer... É. E hoje, falando de produção de conteúdo para tráfego, quando a gente fala de Meta Ads, quem vai mandar é o conteúdo, porque tá tirando bastante parte de segmentação, né? As verdade. campanhas com... Tá ficando tudo automatizado, né? As campanhas mais automatizadas, elas estão dando prioridade pro tipo de conteúdo e a comunicação com o público. E Então, ela até quem cria conteúdo personalizado agora, né? mas quem não tiver uma boa produção de conteúdo vai começar a perder performance das campanhas, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, né? O Elton até falou comigo, pô, tem um cliente nosso querendo fazer conteúdo, você topa fazer? Eu falei, cara, vocês vão precisar, as empresas de marketing vão precisar saber usar IA, né, quando a gente fala de anúncio no Meta, e saber a importância agora de pensar em essa produção de conteúdo para que o criativo, né, das campanhas com agora é tudo automatizado, né? Daqui a pouco você só vai poder, quero anunciar, ponto, né? Porque tiraram mais filtros agora, não sei se vocês acompanharam que isso, na verdade, né? Mas tiraram mais filtros ainda do que se tinha, né? Ele fez um anúncio que eu não lembro o ano, mas até 2028 ou 2027... a meta dele é acabar com o gestor de tráfego mesmo, com a agência. A Meta vai fazer a arte, vai fazer o conteúdo, vai fazer tudo pelo anunciante. Até então ali. era, desliga esse negócio da Advantage aí, desliga o Advantage, agora não vai nem pra desligar, não tem mais opção, né? É o conteúdo mesmo que vai mandar ali, né? Sim. Até o próprio Google, né, com a Performance Max, é uma mas forma eles de... meio que voltaram um pouquinho atrás. Voltaram um pouco atrás, mas eles já Nisso, estavam na questão de... Tudo automático. Tudo automático. Tanto que eles fizeram diversas campanhas falando sobre isso, e aí acabou, porque eles usam muito o próprio cliente como teste AB ali, né? Apesar deles não saberem. Testa isso daqui pra mim. O cliente recebe a ligação do carinha do Google. Consultoria. Eu tenho consultoria grátis aqui do Google e tal. Quando é grátis, quem quer o produto? Você é o produto. Então, pra começar. E aí o cara fala, não, liga isso, liga aquilo e tudo mais. Você tá sendo cobaia, não tem jeito, né? Então, recebeu a ligação do menino do Google, desliga. É verdade mesmo, porque o rumo da conversa são dois, ou aumentar o orçamento ou testar alguma coisa com você, né? E geralmente é os dois, eles têm meta. Eles têm Eu conheço gente que trabalha lá, eles têm meta. Você tem que ligar a campanha nova em tantos clientes, tem que aumentar o orçamento de tantos clientes. Então ele não conhece do seu negócio, não é igual uma agência, né, que tá preocupada com o seu resultado, ele tá preocupado com o emprego dele ali no Google. E né? para você ter uma ideia, eles não fizeram um briefing com você, eles não foram a fundo. Se você perguntar qual que é a carteira dele, não tem nada a ver com o seu tipo de negócio. Ele tá ali falando da ferramenta. Olha, se você fizer isso, vai dar mais resultado. Baseado no quê? Na própria ferramenta, que ele tá olhando a ferramenta ali e falou, faz isso aqui, ó. E a meta que o Rodrigo falou não é só de dinheiro, é a meta de ativação de ativar a funcionalidade. De ativação da funcionalidade nova. Então tem uma funcionalidade... Eles querem cobaias. Não é sobre ROI da sua empresa, é ROI pra eles, né? É ROI pra eles. Uma funcionalidade em beta lá, corre dessa funcionalidade, porque eles vão testar com você e tem uma grande chance de dar errado, né? Quando dá errado ali, eles vão falar, olha, culpa sua, você que ativou. Infelizmente, não deu certo. Não foi a gente que apertou o botão daqui, foi você que apertou o botão daí. Então, o Google tá tudo certinho, os parâmetros tá tudo certo. Então, eles nunca vão chamar a responsabilidade e falar, pô, erramos aqui, toma um bônus aí. Dificilmente, quantas vezes você já viu, Bruno? A gente cria conta nova, a gente cria conta nova toda semana pra receber bônus, brincadeira. Porque conta nova recebe, né? Conta nova recebe, mas feita uma campanha que o Google referenciou lá pra você zero e deu chance. errado e o cara te devolveu o dinheiro, já aconteceu? Não tô esperando até hoje. Bom, mas quando a gente pensa em produção de conteúdo pro empresário, eu acredito que a primeira lição que ele tem que ter é que é um bem necessário. Eu acho que a mensagem principal é entender que ele vai precisar investir nisso. Se ele não está investindo, ele acreditar que é importante ele produzir conteúdo. Então, acho que a principal mensagem para que todo empresário entenda isso, não seja ele aparecendo. Hoje você tem outros modelos, né? Você pode fazer vídeo narrado, você pode fazer vídeo apresentando só a sua empresa, você pode colocar o time comercial para gravar, você pode descentralizar a imagem, para você não ter só a imagem do dono. Não quero aparecer, não tem problema. Contrata uma pessoa para ser a porta-voz, né, da empresa, contrata uma pessoa, agencia uma pessoa para ser a voz e o rosto. Inclusive, minha esposa faz esse tipo de trabalho. Ela já atendeu mais de 600 empresas que ela faz o vídeo corporativo das empresas. Então, assim, hoje, quando a gente fala de produzir conteúdo, não necessariamente é só o empresário produzir o conteúdo. É a empresa aparecer, é a empresa mostrar. Porque eu vejo tanto empresário preocupado com cada processo da estrutura, com o atendimento ao cliente, só que isso só sabe internamente. Ele não consegue externalizar isso porque ele não está mostrando sobre isso. E hoje,
nós somos seres mais visuais do que nunca, né? Então, hoje, quando a gente vê alguma coisa, a gente acredita, né? Então, se uma pessoa vê o seu processo documentado, vê a produção de conteúdo daquele espaço, aí ela acha que a empresa é boa, por mais que a empresa seja. A empresa não ficou melhor porque começou a gravar, só começou a mostrar um pouco mais, né? Acho que essa é a mensagem principal para todo empresário, na minha opinião, que tenha esse braço forte aí de produção de conteúdo no meu time, né? Boa, legal. Aí, Bruno, a gente tem algumas perguntas que a audiência manda aqui antes do podcast. Vamos lá. E eu separei algumas aqui para ler. As melhores, hein? Manda as melhores. Não, só tem... A nossa audiência Só só manda pergunta uma pergunta top. Aqui, ó. Como que eu posso criar um conteúdo que realmente prenda a atenção do meu público? Entendendo o que o seu público quer. Nada é mais interessante do que um formulário do Google, né? Então, pesquisa de conteúdo é muito importante. Então, tá na dúvida? Faz um stories, marca um formulário e fala, pessoal, vou começar a produzir alguns tipos de conteúdo aqui, não faz caixinha de pergunta, pode ser um modelo também, mas faz um formulário no Google Forms e dá uma bonificação para alguém que preencher. Olha, você que preencheu, você vai ganhar alguma coisa. Então, o pessoal vai preencher o conteúdo, um formulário no qual a sua audiência vai falar o que quer de conteúdo e com base nisso, você começa a produzir conteúdo. Você faz um briefing da sua própria audiência, né? E a dica é dar um brinde aí, dar um bônus para quem preencheu esse formulário. Tem muitos empresários ali que ele quer fazer só o que ele quer, igual o site, né? Vou fazer um site aqui. Eu quero fazer do meu gosto, Esquece. do meu jeito. Tem que pensar no cliente, né? Nunca é sobre a gente, né? Igual eu falo, nunca faz uma reunião de vendas depois de fazer o seu financeiro. Porque você vai falar assim, a gente precisa vender desesperadamente, né? Você pode, né? Então, assim, nunca pensa numa estratégia de marketing, depois logo terminou a reunião de financeiro, vai pro bar, beber uma pra esquecer tudo, respira, volta e depois você pensa na estratégia de marketing. Senão você só vai falar outro dia, coisas. Né? Porque senão não vai funcionar. Você não vende no desespero, mas vende bêbado. Pois é. Você só vai vender aquilo que você quer, não o que as pessoas querem, né? Então acho que o primeiro passo é um bom formulário e perguntar pra audiência, fazer pesquisa de campo. Isso aí. Setor de vendas de bêbado não tem dono. Tem outra aqui, ó. Existe SEO para vídeo? Como que eu faço? Bom, tem aquele mito, né, do YouTube também, né? Se dá pra fazer um SEO ou não dá, o que você diria? é assim, o SEO, acho que vocês são até mais autoridade para falar sobre esse assunto do que eu, né? De modo geral de SEO, mas eu vou falar na parte de produção de conteúdo de YouTube também, né? Então, quando você pensa em SEO para um canal do YouTube, quanto mais você ranquear aquele assunto e aquele nome, mais faz sentido. Inclusive, colocando o nome do arquivo no seu computador com o nome do que você quer. Então, vamos falar que é de Pássaro Verde. Então, você coloca o nome do arquivo Pássaro Verde, coloca na descrição Pássaro Verde, tudo que você puder fazer de ranqueamento que tem a ver com Pássaro Verde, vai fazer sentido, né? Para essa questão do YouTube. Então, sim, influencia bastante você colocar a estratégia, a barra, o nome, a thumb, né, que vai chamar a atenção. Então faz sentido sim, todo o ranqueamento que der pra fazer. Teve até uma mudança recente ali do Instagram, né, que agora ele aparece nas buscas do Google com maior frequência e o conteúdo, né, não só ali se procurar Instagram pelo nome. está sendo indexado, Tá né? sendo indexado. Tem que habilitar uma configuração no Instagram. Aí você tem que habilitar ali para que o seu conteúdo seja indexado também, mas o legal é o quê? O Instagram permitiu que o Google indexe, então já tem o TikTok que também permitiu, mas dentro do vídeo, uma coisa que é legal, principalmente com a parte da IA, e a IA do TikTok é sensacional nessa parte, que ela transcreve o que você fala no vídeo. Tá, vou fazer um vídeo sobre SEO, por exemplo. Se eu não ficar falando sobre SEO no meu vídeo, né? Nessa transcrição não vai pegar, então você já vai perder ponto ali no ranqueamento. E aí a IA do TikTok, por exemplo, ela entende qual é a intenção daquele vídeo com base nessa transcrição. Então hoje o TikTok é o melhor nisso, mas o YouTube também faz. E o Instagram, digamos assim, desses, né, para SEO é o pior, né, de todos. Então você tem que usar bastante a descrição, as hashtags e tudo mais. E é interessante porque o pessoal não tinha o costume de fazer um texto muito grande, porque o pessoal só parava no vídeo ali no Instagram, né? Então agora você tem que colocar um conteúdinho ali, porque não é só jogar no cru, Google, colocar hashtag, porque tá indexando agora. Se você
apertar ali para poder ativar, vai acabar indexando. Isso é bom porque, de repente, essas empresas menores não têm um site, mas tem um Instagram que eles alimentam ali. Então, isso já é uma forma de visibilidade. Até porque o TikTok também, hoje, ele já é o terceiro, acho que já é o terceiro maior buscador ali. É que agora tá tendo o Google, o YouTube e o TikTok, Se fosse mas aí na rabeira já tá o ChatGPT. Já tá as inteligências artificiais ali. Agora já tá mais obscuro ali o que tá tendo mais buscas, né? Mas só de ter essa ideia, né, que o Instagram tá sendo veiculado ali no Google, que o pessoal só acha pelo nome da empresa anteriormente, né? Não por um tipo de conteúdo que você produziu lá. Sim. Legal. Aí tem mais uma aqui, ó. Para um empresário, né, que quer começar a produzir vídeos, qual que é o passo a passo que ele deve seguir, sendo que ele não tem experiência nenhuma na parte de produção? Que conselho você daria pro cara? Vou começar hoje, começa por aqui, tipo, compra um celular, um microfone bacana, faz um passo a passo aí pra ele. Primeira coisa é a aceitação pessoal. É o mais difícil, né? Aceitar a voz. Eu até falo brincando assim, ó. Não reassista o próprio vídeo. Não, você é feio, você não vai ficar mais feio no vídeo, só vai ser feio no vídeo, entendeu? Você não vai ficar mais bonito, você vai continuar feio, entendeu? Então, brincadeiras à parte, é a aceitação, né? Acho que a gente, com os padrões todos de beleza e tudo mais, por exemplo, eu tô fazendo podcast com vocês aqui. Mas você é bonito. Eu sou casado também, viu? Só pra te falar, viu? Brincadeira. Não, mas eu também sou. O cara falando que eu sou bonito, meu. Brincadeira, vamos lá. Então, só pra pensar assim, quando você se aceita melhor como pessoa, é o primeiro passo. Porque a gente é muito autocrítico na nossa imagem, né? Então, e eu falo porque é o maior bloqueio das pessoas. Elas não se gravam porque elas têm vergonha. Na maioria das vezes não é por conta de profissionalismo ou por causa de alguma coisa, né? E a segunda coisa, eu acredito, primeiro a aceitação. Então, tipo, um passo a passo que você perguntou, respondendo conforme a pergunta, né? As camadas. Seja menos exigente consigo mesmo. As camadas é você se aceitar, né? Boa. Então, fazer um trabalho mesmo de você começar a fazer vídeo olhando para a própria imagem, começar a aceitar e entender que você tem ângulos melhores. Por exemplo, o meu melhor ângulo de filmar é desse lado. Eu prefiro. Então, mas isso é coisa externa? Com a câmera apontando para a porta. É interna. Então, por exemplo, aqui eu prefiro quando eu vou gravar vídeo que apareça mais desse lado. Mas é uma coisa que eu já me aceitei assim. Então, buscar os seus canais de aceitação e entender o seu próprio enquadramento. O lado do seu cabelo, tal. Tudo isso é o primeiro ponto. O segundo é investir minimamente num celular bom. Então, não vou ficar brigando de iPhone ou Android aqui, mas comprem um celular bom, né? Para você poder gravar e tenha pelo menos uma iluminação básica. Então, se o cara vai começar, cara, tem um tripé, às vezes até um tripé desse aqui com o celular para você gravar conteúdo no seu próprio escritório ou você começar a produzir. Então, o segundo passo é a constância. É você ter constância e o terceiro é você ter a Raw Expert para produzir seus conteúdos. E o terceiro é você contratar uma empresa para te ajudar na parte estratégica, porque se você é dono de uma funilaria, você entende de funilaria, você não entende de marketing. Então, contrata uma equipe para te ajudar, né? Demora muito mais tempo para poder aprender ali essas estratégias de marketing. Quanto conteúdo você vai ter que consumir até ter certeza daquilo? Nosso planejamento que a gente faz de conteúdo para um cliente, ele tem 56 páginas de planejamento. Então, assim, não é uma ideia que a gente tira do sovaco. A gente faz um briefing, pesquisa tudo antes, e aí com base naquela estrutura, a gente cria uma estratégia para aquele cliente, entendeu? Então, acho que ter um profissional, se você às vezes não tem um orçamento para contratar uma empresa para te ajudar com isso, cara, contrata uma pessoa para fazer isso, só a sua parte estratégica, porque hoje você encontra por aí gente fazendo só a parte estratégica, e você faz a produção. Lógico, quando você tem orçamento, contrata a estratégica e produção, né? E também pós também, né? Análise, relatórios, e acompanhar tudo isso, né? Então, acredito que o passo a passo é esse, aceitação, constância e depois equipe certa para profissionalizar. É isso. Ô, Rodrigo, e qual que é o seu melhor lado? O de dentro. O de dentro, provavelmente. Como é Meu melhor lado é o lado de dentro. E já tá estragado, viu? Vou te falar. O meu também não tem um lado, não. Tem que ter, a gente tem que se aceitar. É que eu sou ruim de todo lado. Né? É isso aí. Tem mais alguma pergunta? Não, da audiência fechou. E você, da audiência acabou. Guerreiro? O que você quer trazer aí da Raw Expert para falar para o público que a gente não trouxe?
Agora é hora de vender o seu jabá. Eu acredito que é falar muito mais sobre a minha equipe do que sobre mim, né? Porque acho que a gente que é empresário, até um determinado momento você consegue fazer alguma coisa sozinha. Parte de um ponto em que você tem uma equipe e você se torna uma empresa. Então, acho que falar que a minha equipe é que tá por trás de toda a estrutura, a pessoa, o meu social media que faz o planejamento, a galera que tem empenho em fazer uma captação, a galera que faz a edição, é muito mais sobre a minha equipe ROI Expert do que o Bruno. O Bruno é mais um porta-voz, mas eu acho que uma coisa que eu não falei muito aqui, que faltou de falar, foi da equipe que tem por trás, porque a nossa cultura da empresa tá muito bem alinhada. É uma molecada jovem que quer ganhar dinheiro e tá todo mundo se dedicando muito pelos nossos clientes. Em resumo, o que eu acho que eu tenho para falar sobre a ROI Expert que não foi falado é mais sobre isso, sobre o time, porque a gente sabe como é difícil você construir um time. A gente se dedica mais, às vezes, até montando o nosso time, qualificando nosso time, do que até atendendo cliente ou fechando negócio, né? Porque quando você tem uma equipe bem estruturada, você vende até a sua própria empresa com mais facilidade. Então, hoje, né, depois de estar esse 1 ano e meio aí lutando bastante, construindo meu time, né? Porque eu tô no mercado há 5 anos. Mas há 1 ano e meio eu tenho a ROI no formato que eu tenho hoje, com 24 pessoas na operação. Para alguns pode parecer poucas pessoas, mas para mim, que não tinha ninguém, é muita gente. E pra marketing é gente pra caramba. É bastante gente, né? E para mim é o meu maior orgulho, né? Assim, que eu tenho hoje, eu tenho orgulho do que a gente fatura, dos nossos clientes, mas o meu maior orgulho é meu time. Porque se acabar o nosso faturamento, a gente tem disposição e energia e capacidade para buscar tudo de novo mês que vem, entendeu? Então é isso que eu falo, que time é tudo. Então hoje a gente só produz bons conteúdos, a gente só tem uma boa linha editorial, porque pessoas envolvidas no processo são bem empenhadas e dedicadas. Então é mais sobre o meu time do que sobre mim. Então a ROI, hoje é mais a ROI do que o Bruno, entendeu? Esse é o ponto principal aí que eu não falei. Legal, parabéns. Maravilha, Gui. Como é que a galera encontra a ROI Expert? Bom, você pode digitar ROI Expert. Se você está assistindo esse episódio e não sabe o que é ROI, Tem conta no Instagram? Tem ROI Expert. A gente é uma agência que a gente tem conta do dono e da agência, né? São duas coisas difíceis, legal. né? E a gente tem linha editorial pro Bruno Ganga, que é o meu perfil, Bruno Ganga, no Instagram, e o perfil da ROI Expert também. A gente tem uma linha editorial pro Bruno e uma linha editorial pra ROI, tá? Boa, Já legal. pensou ele não produzir conteúdo pra ele? É, Ia ficar ruim agora. ir no dentista banguelo, né? É isso aí, né? A gente dá produz conteúdo, inclusive aqui vai sair vários cortes. E outra coisa também sobre produzir conteúdo é ser estratégico. Vários momentos aqui, vocês perceberam que vocês são do marketing. Eu pausei, esperei eles terminarem de falarem pra eu conseguir fazer o corte sem nem interferência do microfone. Então isso também faz sentido. Você tá sempre pensando que aquele conteúdo pode ser bem aproveitado, né? Tem que ser estratégico. Legal, isso aí. Boa. Sempre E aí? estratégico. Você viu? Rede social? Qual que é a rede social? Rede social, Bruno Ganga ou ROI Expert. ROI Expert. Em todas as redes sociais. É isso aí. Todos os canais que você procurar, você vai encontrar a gente. Maravilha. E recadinhos finais, Rodrigo. E faltou aquela palavrinha mágica. Qual que Ganhou é? um prêmio. O que você acha desse Cara, aqui, hein? Assim, eu sou péssimo pra lembrar a palavrinha. Ele traz cada palavra, Bruno, que eu não faço ideia de no onde ele final tira. do episódio, a gente sorteia um livro pra quem digita uma palavra que mais marcou o episódio até então. Só que a gente só fala a palavra no final. Ou seja, a pessoa só consegue o livro se ela chegou até esse ponto aqui agora. Isso. E qual que foi a palavra que mais marcou esse episódio? Eu não O que faço que você ideia, acha? Rodrigo. Qual que foi a que você pensou? Rapaz, pior que eu não pensei também. Não é possível. Você Eu acho sempre que pensa- posso dar uma sugestão? Vai lá, Qual que é a vai lá. Foi sugestão? estratégia. Eu falei várias vezes estratégia. Falei várias vezes sobre estratégia Boa. de conteúdo, estratégia de produção, estratégia de gravar. Eu falei várias vezes. Pode ser essa, É, não a sei. palavrinha dele geralmente não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Então, ó, se você quer ganhar um livro, qual que é o livro? Não sei. Você vai descobrir na descrição do vídeo. Que dia que vai ser sorteado? Também não sei. Vai estar na descrição do vídeo. Mas se você quer ganhar esse super livro, você comenta estratégia aí nos comentários para saber que você chegou até o final do vídeo. A gente vai sortear. Legal? O legal é que quem já ganhou o livro também e tá assistindo esse episódio, faz um comentário também. Já ganhei o livro, quero ganhar outro. Isso, é isso aí. Daí já dá aquele engajamento gostoso também, né, Bruno? É Que é isso aí. bom A pro gente vídeo troca dar- livros por engajamento. A verdade é essa. E você sai com mais conteúdo, né? Exatamente. Você vai ter que ler o livro, né? Só ganhar também, né? Não precisa nem ler. São- Se não quiser, comenta só. O conteúdo que geralmente a gente manda... Não, o livro é bom. Geralmente o livro é bom. O livro é bom, é livro pra que vai fazer o empresários. empresário crescer, O né? último foi o Jeito Disney de fazer negócios. Muito bom, já li esse livro. O pessoal de CS, da Tupiniquim, lê esse livro também. É um livro obrigatório. Então é um livro que a gente usa no dia a dia. Obviamente que é um livro novo, né? O livro usado com as minhas anotações é mais caro. Então não é esse que eu sorteio. A E gente aí? sorteou um outro também que é muito bom para gerenciamento de equipe. Como é que é o nome, Rodrigo?
Ih, esqueci. Eu vou começar a comprar livro pra memória. Que livro que foi? Do Eu primeiro não episódio? lembro. Mas é um livro Foi do muito... primeiro episódio que você fala? Não foi, foi de outros episódios. Mas é aquele Teve livro o livro Como Delegar, que a gente já sorteou também, que é muito legal. A gente dá pra equipe O Poder de líderes. Delegar. Esse é o Isso, livro. O Poder de O Delegar. melhor livro, se Teve você o quer Poder comprar. do Hábito também, que a gente sorteou aqui. Que também a gente... É verdade ou é mentira que a gente deu pra galera de liderança da Tupiniquim? Toda liderança tem o livro O Poder de Delegar. A única coisa, que é como você priorizar tarefas também. Qual vai ser desse episódio, eu não sei ainda, mas vai ser um livro nesse naipe aí, um livro legal. E o Bruno quer fazer algum sorteio Pra audiência? Vamos lá, então. Uma análise estratégica de linha editorial do conteúdo daquela pessoa que foi sorteada, tá Ó, bom? boa. A Então, galera pode não acreditar, mas tudo é de surpresa aqui. como que é? Não sabia, não. Né? Ah, foi surpresa. Sempre é surpresa. Pode Boa. ser o diagnóstico de toda a produção de conteúdo daquela empresa. Tem um Legal. diagnóstico. Então comenta estratégia e eu já perdi todo o engajamento porque eu tô demorando para encerrar o episódio, mas siga lá a Tupiniquim na rede social, é como o Wellington. Agência Tupiniquim, é assim que é. É isso aí. Então, obrigado por ter ficado até Valeu, aqui. galera. Valeu, tchau.